Bom, boa noite a todos que estão aqui na sala. Hoje nós teremos a palestra Como eu faço? Desafios na criação de um serviço de fisioterapia cardiopulmonar com a doutora Luciana Viana Aguiar Figueiredo. A doutora Luciana ela é fisioterapeuta graduada aqui pela PUC Goiás, especialista em fisioterapia cardiopulmonar e terapia intensiva. Ela é membro da Associação Brasileira de Fisioterapia Cardiorrespiratória, com pós-graduação em Educação na Saúde pelo Hospital Sírio-Libanês. Possui ampla trajetória em cuidados respiratórios e reabilitação cardiopulmonar, incluindo pré- e pós-operatórios de cirurgias. Então, vamos recebê-la hoje aqui conosco. Seja bem-vinda, doutora Luciana. Bem-vinda de volta, né? E Obrigada. já pode dar início à palestra. Se você quiser falar alguma coisa antes de iniciar também, já é seu Obrigada. momento. Primeiro, eu gostaria de agradecer a coordenação da Faculdade de Fisioterapia da PUC, faculdade que eu me formei, especialmente na pessoa do professor Marco e da Larissa, né, que é a coordenadora do curso. É um tema que eu gosto muito, já palestrei sobre esse tema no Congresso Goiano e no Centro-Oeste de Fisioterapia, porque muitas vezes a gente aprende muitas coisas na faculdade, mas sobre empreender, sobre carreira, às vezes tem essa lacuna. Então, eu vou falar um pouquinho com vocês de como eu faço e quais são os desafios na criação de um serviço de fisioterapia cardiopulmonar. Bom, mudança de sonhos, né? Então, como eu disse, como disseram aí na apresentação, eu sou fisioterapeuta, fiz pós em fisioterapia cardiopulmonar e trabalho em UTI desde que eu me formei, né? Eu trabalhei na área de UTI 18 anos, em hospitais públicos e particulares da cidade de Goiânia. E assim, era o meu grande sonho, ficar sempre na UTI, né? Que era a minha maior vivência, e as coisas vão mudando, né? A gente vai envelhecendo, e chegou um momento, aqui nessas fotos eu mostro nos dois últimos hospitais que eu trabalhei. Então, eu trabalhei nos dois últimos, foi no UGOL e no Einstein. No UGOL, eu comecei como plantonista e fui evoluindo dentro do hospital e fiquei, por último, na preceptoria da residência. Então, eu era professora da residência, acompanhava os alunos da residência de fisioterapia. Nesse momento que eu fiz a pós lá no Sírio-Libanês para educação na saúde. Adoro ensinar, sou professora de pós também, porque eu gosto de compartilhar coisas boas na fisioterapia, na nossa profissão. Então, nessas fotos aqui, eu estava no UGOL, na UTI do GOL, né? Um hospital grande, público, lá tem UTI diversas. Trabalhei na parte de trauma, na parte cardíaca, na parte neurológica, na parte de cirurgias, né? Emergência. Então, foi muito gratificante, me deu muita bagagem e segurança para assumir o local que eu estou trabalhando hoje, que não é mais no hospital, né? No Einstein também, carregar a marca do Einstein no currículo é muito bom, porque você tem muitos recursos que às vezes no público você não tem, e aprende muitos protocolos, tem muita ciência, muita evidência científica em tudo que a gente faz. Mas agregar o trabalho de um hospital público de grande porte com o de um hospital particular são realidades diferentes, mas que se complementam. Porque o paciente que a gente atende às vezes no hospital público, às vezes ele é bem mais grave do que o paciente que você atende no hospital particular. Então, você ter essa vivência é muito bom. Foi muito bom. E eu fiquei trabalhando nessas UTIs por 18 anos. E chega um momento, né, que na vida a gente tem um ponto de inflexão, né? Aquele momento que você para e pensa se você vai continuar nesse caminho ou se você vai mudar, né? E aí uma decisão muda tudo. Eu cheguei a um ponto com a terceirização do hospital, lá do UGOL, que eu precisei sair do hospital
e aí eu estava só no hospital particular, e depois eu tinha que tomar uma decisão. O que que eu ia fazer? Se eu ia continuar em um hospital só, se eu ia procurar outro hospital para trabalhar, se eu ia ficar só com um serviço de consultório. E aí eu precisava tomar uma decisão. E esse foi o meu ponto de inflexão, quando saí do hospital público e fiquei só com um hospital particular. E eu fui pensar se eu ia empreender na fisioterapia, abrir um negócio, ou se eu ia procurar um outro emprego para ser mais um emprego de CLT, né? E aí eu resolvi, é um caminho escuro que você fica pensando o que você vai fazer, né? Dali em diante. E eu resolvi empreender, né? Mas o empreendedorismo não é fácil. Ele é para quem quer mudar, para quem quer mudança, e ele não é para todo mundo. Mas se você tem vontade de mudar, e tem vontade de empreender, é um negócio que dá muito certo. Desafios no caminho. Vocês acham que teve desafio no caminho? Largar o hospital, o CLT e viver do empreendedorismo, né? Do que a minha profissão, literalmente do que a minha profissão ia proporcionar. Sim, muitas barreiras no caminho, muitos obstáculos no caminho. E tem vários artigos na literatura aí que já citam as barreiras de você é, implementar um serviço de fisioterapia cardiopulmonar. E eu vou citar alguma dessas barreiras e, além disso, vou falar como que a gente faz para tentar ultrapassar cada uma delas. Então, das barreiras do caminho, eu elenquei algumas aqui. Falta de conhecimento é uma grande barreira para você montar um serviço de fisioterapia cardiopulmonar. Porque as pessoas, por exemplo, quando a pessoa tem um problema no joelho, na coluna, ela sabe, acabou de operar o joelho, ela sabe que ela vai fazer fisioterapia ortopédica. Já na fisioterapia pulmonar, isso não é tão divulgado. Então, falta conhecimento da população. As pessoas falam, nossa, mas eu tenho que fazer fisioterapia pulmonar, o que que é isso? Então, falta conhecimento, falta a gente divulgar mais a nossa profissão, e é por isso que eu estou aqui, sempre compartilho nas redes sociais o meu trabalho, para as pessoas entenderem cada vez mais o que é o serviço de fisioterapia cardiopulmonar. Na época da pandemia, a gente foi bastante divulgado, né? Por conta do Covid, da insuficiência respiratória, toda aquela questão da parte pulmonar. Mas algumas pessoas, quando acabou a pandemia, me perguntaram: mas aí acabou a pandemia, não vai mais ter serviço de fisioterapia cardiopulmonar? Não, claro que não. Tem muito serviço para gente, muita coisa. E é sobre isso que eu vou falar também hoje, né? Então, falta conhecimento da população sobre o nosso trabalho. Falta processo de encaminhamento. Às vezes, os próprios colegas médicos fazem uma cirurgia e não falam depois que o paciente vai precisar fazer fisioterapia cardiopulmonar, por exemplo. Isso vem mudado muito, mas às vezes o paciente passa por uma internação prolongada, ele tem alta e ninguém não fala para ele que ele precisa fazer fisioterapia. Não só motora, porque perdeu os movimentos, mas porque ele está fraco, ele está com dificuldade respiratória, está com uma oxigenação ruim. Então, falta esse processo de encaminhamento. Faltam centros de reabilitação. No Brasil, são poucos centros de reabilitação cardiopulmonar. Em Goiânia mesmo, clínicas que atendem fisioterapia cardiopulmonar são poucas. E esse processo, tem muitos pacientes que, por exemplo, vêm para mim aqui para o consultório, que vêm do interior. Às vezes, pacientes que vêm de ambulância, porque na cidade deles não tem ninguém que atenda com propriedade essa área. Então, faltam centros de reabilitação. Custos para montar um centro de reabilitação. Tudo envolve custos, né? E não é barato mesmo. Você vai empreender, você vai ter os gastos aí de montar o seu consultório, gastos com equipamentos do tipo de oxigênio, de ventilação não invasiva, esteira, bicicleta, dentre outros. Então, tem custos, sim, para você montar o seu centro de reabilitação. Outra barreira que eu acho que é
muito grande é a dificuldade de posicionamento e estabelecer parcerias. Então, se você não tem um bom posicionamento nas redes sociais, com médicos, você não tem parcerias com médicos, o seu negócio não vai girar, você não vai conseguir empreender. Por quê? Porque às vezes você é um excelente profissional, você é professor, doutor, mas você não tem paciente. O paciente não chega. Ele tem que chegar, e para ele chegar, você tem que ser conhecido. Então, isso aqui é muito difícil a gente se posicionar, porque a gente às vezes na faculdade, nos cursos que a gente faz, a gente tem uns cursos técnicos, mas não ensinam para a gente isso, como que a gente tem que se posicionar para montar um negócio sólido, né, e de sucesso. E aí a gente também tem dificuldade de estabelecer parcerias, porque você vai ter que procurar médicos parceiros, fonoaudiólogos parceiros, enfermeiros parceiros, toda uma equipe, para que você tenha sempre clientes e esteja bem posicionado. Então, você tem que, às vezes, uma barreira, você não ter estratégia para captar seus clientes, porque você monta o seu consultório muito bonito, faz um financiamento em todos os equipamentos e recursos. E cadê os pacientes? Os seus pacientes não chegam, porque às vezes você está faltando para você estratégia para você conseguir captar os seus clientes. Falta de trabalho em equipe. Outra barreira, porque às vezes, por exemplo, às vezes o colega não atende, por exemplo, eu atendo cardiopulmonar, mas eu não atendo pacientes neurológicos, a não ser que ele tenha uma disfunção da parte respiratória. Aí eu vou fazer abordagem cardiopulmonar. Mas, por exemplo, às vezes o colega ele não é especialista naquela área e ele vai atender de uma forma global, sendo que ele poderia estar encaminhando esse paciente para um colega especialista na área, né? Então, acho que essa falta de trabalho em equipe também é uma barreira, né? E uma barreira, assim, que essa é muito difícil mesmo, que é a falta de previsibilidade de ganhos. Porque quando você tem um emprego fixo, você sabe quanto que você vai faturar no final do mês. Quando você empreende, você não sabe qual vai ser o seu ganho no próximo mês. Então, a gente vai é, ter que se organizar para romper essa barreira. E, além de falar desse tanto de barreira, né, a gente tem que falar o que a gente vai fazer para ultrapassar cada uma dessas barreiras. E a chave é o empreendedorismo. É assim que a gente vai ultrapassar as barreiras, né? Você tem que ter bastante autonomia, mostrar que você tem propriedade, sabe o que você está fazendo, que é especialista na área. Você tem que ter parceria forte, médicos, toda a equipe multiprofissional para ajudar você a ter sempre esse ciclo retroalimentado. Tem que ter ação. O que é ação? Está num período que está com baixa demanda de paciente, você tem que fazer mais visitas médicas, você tem que fazer mais propagandas, divulgar o seu negócio para você ter rentabilidade. Quando você, eu até falo que eu utilizo muito esse Golden Circle aqui, que vai alimentar o meu negócio, mas você tem que ter constância. Você tem que estar divulgando, você tem que ter parceiros, você tem que mostrar segurança, propriedade no que você faz, sempre, não é só de vez em quando, para que você tenha sucesso no empreendedorismo. Então, é isso que eu estou falando. De posicionamento, seu posicionamento profissional, como que ele está, o network, você é uma pessoa que está sempre ali participando de congressos, de trabalhos, né? Você planeja o seu mês de trabalho, qual que é a sua atitude, o que você está fazendo para se manter, para se manter de forma estratégica no mercado. Né? Então, aqui eu mostro, participando de congressos, apresentando trabalhos científicos, que é um excelente local para você sempre estar mostrando conhecimento, buscando atualizações científicas. Aqui a gente estava no Congresso Internacional de Fisioterapia, eu apresentei nesse congresso, 4 trabalhos, foi ótimo. Aqui eu estava dando uma entrevista num programa de televisão sobre os desafios do envelhecimento, né? E aqui no meu consultório, então, assim, as realidades foram mudando com o passar dos anos.
E como que a gente vai fazer para poder divulgar o nosso trabalho, né? Então, primeira coisa, os acadêmicos têm que saber que você tem que, se você é fisioterapeuta, você tem que estar no Google, porque por mais que as pessoas tenham Instagram, idosos têm muito ainda Facebook, você tem que estar no Google, porque quando a pessoa faz uma busca, ela vai escrever lá, fisioterapia respiratória em Goiânia. Você tem que aparecer, porque outras pessoas vão achar o seu nome, certo? Então você vai aparecer no Google, você vai baixar lá o Google Meu Negócio. Nesse que é gratuito pelo Google, você vai colocar o seu nome, o tipo do trabalho que você faz, e lá as pessoas vão poder também avaliar o seu trabalho. Quanto mais avaliação que você tem, o próprio Google trabalha para você. Então, quando alguém procurar fisioterapia respiratória em Goiânia, porque a pessoa está muito bem avaliada, sempre seu nome vai aparecer primeiro. Você tem que ter uma página do Instagram bem montada, o Facebook, tem que ter o Facebook, porque às vezes nosso público é muito de idosos, né? Eles têm acesso também ao Facebook. Tem que ter um WhatsApp profissional, que é o business. Por quê? Porque às vezes você tem que se portar de uma forma diferente do que do seu WhatsApp pessoal. Você tem que ter mensagens prontas, você tem que ter uma esteira de negócios que você vai vender ali no seu WhatsApp Business, você vai ter que ter uma. Se você não tiver uma secretária, você vai ter pelo menos uma secretária virtual, ou você mesma. Às vezes, no começo, eu mesma era minha secretária virtual, colocava um outro nome lá para mostrar mais propriedade, e aí eu falava com os pacientes, agendava os scripts prontos e tudo mais. Então, e você tem que ter uma marca forte. O nome da minha empresa hoje é Reabilitar. Quando eu comecei, eu não tinha ninguém na minha equipe e já era Reabilitar, porque eu sempre pensei que eu queria ter uma equipe, né? E hoje a gente já tem a Reabilitar na clínica, Reabilitar em casa com atendimentos domiciliares, Reabilitar no pós-operatório de cirurgias e Reabilitar no sono, distúrbios do sono. Então, para você montar um negócio, você tem que ter ação, constância, e você vai ter que desenvolver o seu modelo e o seu plano de negócios. Não é assim, vou montar um consultório do nada. Não, tem que ser organizado, né? Você tem que ter um modelo de negócio. Que é o modelo de negócio? O modelo de negócio é o seu molde, a sua identidade, a cultura do seu negócio. Como que a cara do seu negócio? Qual que é? Esse é o seu modelo de negócio. E o seu plano de negócio são os passos que você precisa dar para o seu negócio funcionar. Você vai ter que ter tudo planilhado. Os seus custos, aluguel, secretário, energia, os impostos a serem pagos, contador, tem que ter tudo isso planilhado. Os planos de atendimento, quais são os serviços que você vai oferecer, os preços, tem que ter tipo um catálogo com todos os preços, não pode ser cada paciente de um preço, né? Então, quando o paciente chega para você, ele tem que estar com essa cartilha, com essa planilha de preço, de precificação, tudo pronto. Então, você tem que ter estratégia para tudo. Então, para você desenvolver o seu modelo e o seu plano de negócios, primeiro você tem que pensar em soluções. Você tem que vender para a população algo que não tem. Porque se você não, você vai nadar em um mar que já está muito navegado. Tem oceanos mais tranquilos, por exemplo. Eu também atuo na área do sono. É um negócio que não tem tanto fisioterapeuta atuando quanto na ortopedia, quanto no Pilates, mas você tem que gostar, né? Pensar em soluções. Por exemplo, eu sou fisioterapeuta cardiopulmonar. Um negócio novo que eu estou atuando é no pós-operatório de cirurgias plásticas. Tem muito impacto na capacidade pulmonar, porque eles fazem cirurgias torácicas e abdominais, e tem poucos fisioterapeutas atuando. E cirurgia plástica, todo dia tem. Então, é um novo negócio que eu estou atuando. E tem dado super certo. E é uma dor do mercado, porque às vezes os cirurgiões nos chamam para intercorrências simples, como a telectasia, que a gente consegue resolver.
né? Então, você tem que pensar quais são as dores do mercado. É esse negócio que você está querendo montar. Você está querendo montar um consultório? É num centro clínico? Tem outros consultórios juntos? Será que não tem, por exemplo, você vai montar seu consultório e do lado já tem outro que atende a mesma área que você? Não vai dar certo. Ou você vai montar seu negócio, por exemplo, meu consultório hoje é numa academia da terceira idade, que ao lado tem uma clínica com vários consultórios. Então, tem muitos idosos circulando. Então, esse local vai ser bom para mim, porque vai ter muito idoso. Eu posso ter muito parceiro lá, né? Você tem que descobrir quem vai ser os seus parceiros. Vai ser o geriatra, vai ser o pneumologista, vai ser o ortopedista, vai ser o médico do sono. Quem são seus parceiros? É o cirurgião bariátrico, é o cirurgião pulmonar, é o cirurgião cardíaco. Então, você tem que ter parceria para poder girar o seu negócio. E aí você vai ter que descobrir também quem vai ser o cliente. Quem que é o cliente que você quer atender? Ah, eu quero atender, por exemplo, eu não atendo criança, eu só atendo adulto e idoso, maior que 13 anos, maior, mais que adolescente, né? A partir dos 14 eu atendo, não atendo adulto, não atendo criança. Você vai atender criança? Não, vou atender bebê, criança, adulto, idoso. Quem que é seu público? Seu público é um público de alta renda? O seu público é um público de convênio? É um público que você vai fazer um preço mais baixo? Quem que é seu público? É pós-operatório? É paciente que você vai atender só domiciliar, então você tem que descobrir. Mesmo no domiciliar, você vai montar o seu plano de negócio. Não, eu vou ser fisioterapeuta do domiciliar, da terceira idade só, da geriatria, né? Então você vai ter que pensar na escassez. Qual negócio que você quer montar? Se é um negócio que está tendo muito no mercado ou se está faltando. É uma dor do mercado? E o que eu já falei, local e estrutura. É um local de fácil acesso, uma coisa que eu não montaria nunca, era um consultório sozinha, sem estar perto de outros profissionais. Porque, por exemplo, onde eu atendo tem fonoaudiólogo, tem médico, tem uma academia do lado com muito idoso circulando, tem nutricionista, tem endocrinologista, tem pneumologista. Então, assim, isso tudo agrega para o paciente te achar do que eu montar um consultório sozinho, uma porta e fisioterapia. É mais difícil, não é? Não estou falando que não vai dar certo, mas é mais difícil. Estrutura. Eu mudei meu consultório recentemente. O consultório que eu tinha antes era legal, tinha outros médicos, mas não tinha estacionamento. Então, era muito difícil para os meus pacientes idosos chegarem. Então, a estrutura conta muito. Tem que ter um estacionamento para ajudar, por exemplo. Você tem que ter, por exemplo, o meu público é cardiopulmonar, então eu tenho que ter um local de fácil acesso, estacionamento, eu tenho que ter suporte, tenho que ter um gerador para você acabar a energia, eu tenho que ter oxigênio. Então, tudo isso está no meu modelo, no meu plano de negócio. Ainda no plano de negócio, vai mapear a sua cidade. Olha o tamanho da nossa cidade, tanto de prédio, quantos idosos tem lá precisando do serviço de fisioterapia cardiopulmonar, com pneumonia, gripe. Agora, a época do outono é a nossa época que a gente mais trabalha, porque tem muita gripe, muito sintoma respiratório pela mudança climática, chegada do frio, né? E aí você vai. Fiz essa pesquisa. Quantos serviços de fisioterapia cardiopulmonar tem em Goiânia? São poucos. Então, isso para mim é bom porque eu consigo aumentar o meu valor, o preço, né, do meu serviço, né? Você vai atender só plano de saúde ou vai atender particular também? Qual que é o diferencial? O que o seu serviço entrega que o do outro não entrega? Você tem que ser diferente, porque senão você vai ser só mais um. Então, você tem que sempre buscar no meu atendimento hoje o que eu fiz de diferente, o que é diferente que ninguém faz, para entregar algo diferente, né? Qual será o público-alvo? Já falei, se é idoso, se é criança, se é tudo. O local é viável? Qual espaço que você precisa? Você vai montar, tem a parte só fisioterapia respiratória mesmo, você vai fazer a parte de condicionamento, você vai ter um espaço para ter uma bicicleta, uma esteira. Vai ter uma parte que você vou sublocar a sala, então vai ter uma parte também que eu vou atender a parte de ortopedia com pilates, então você tem que ver o que você está pensando para você montar algo que consiga abarcar tudo, né? Você vai contratar funcionário, você vai ser sozinho, você vai ter equipe, então tudo isso você vai ter que ser planilhado, é preciso ter estratégia para tudo. Então, quando você tem uma marca forte,
aí sim você vai começar a divulgar as parcerias, porque você não pode chegar num médico, por exemplo, vou visitar um geriatra para divulgar meu trabalho. Hoje em dia, todo mundo tem rede social, mesmo quem não gosta da área da saúde, para poder divulgar o seu trabalho. Então, você vai divulgar um seu trabalho, por exemplo, trabalho com cirurgia, muito cirurgia pulmonar. O médico vai querer ver meu Instagram, os clientes dele vão entrar lá, eles vão ver se eu estou bem posicionada, que trabalho que eu entrego, vou mostrar que eu já tenho uma marca, uma logo, vou mostrar o meu valor, como que eu estou posicionada no mercado, né? Então, aí sim você vai começar a divulgar suas parcerias para poder estar no meio ali de bastante network para poder ter resultado e fazer seu negócio girar. E aí, volta no que eu falei do Golden Circle. É as parcerias que fazem o meu negócio girar e me trazem uma estabilidade. Por exemplo, hoje eu trabalho com parcerias com geriatras, pneumologistas, trabalho com cirurgia bariátrica, com cirurgia pulmonar, com cirurgia plástica. São os meus grandes parceiros. Eu tenho vários parceiros cirurgiões plásticos, por exemplo, vários parceiros cirurgiões bariátricos, vários parceiros geriatras. E eles vão me encaminhar, porque às vezes, por exemplo, agora a gente tem que estar preparado. Com as canetas emagrecedoras, as cirurgias bariátricas diminuíram muito por conta das canetas. Então, a cirurgia bariátrica que eu atendi aí, particular, em média, no hospital, uns 8 atendimentos por mês, agora está tendo um particular, porque uns vão pelo convênio, né? E eu não atendo convênio. Então, caiu muito. Então, se eu não tivesse uma estratégia e outros parceiros, eu ia ter essa lacuna. Mas não. Aí tem a cirurgia pulmonar, que sempre vai ter, porque é muito associada ao tabagismo, né? Os pneumologistas que me andam também, veio agora os geriatras, essa época do frio. Isso tudo, essas parcerias com a divulgação constante, vai fazendo o meu círculo girar. E para você ser um profissional diferenciado, para ter autonomia, para ser seguro do que se faz, tem vários recursos hoje em dia que nos fazem ser um profissional diferente, né? Hoje em dia, o pessoal da físio aí pode procurar os acadêmicos, a gente já tem o nosso referencial de honorários de fisioterapêuticos. Ele é um valor até bem mais baixo do que eu cobro, mas ele lá tem uma base que é o mínimo que você pode cobrar de um atendimento domiciliar, de um atendimento no consultório, uma fisioterapia, um atendimento no hospital. Então, você tem que saber que existe o referencial de honorários para fisioterapeutas, né? É o RBPF. Você também foi criado a nossa, igual o médico tem o CID, a gente tem a nossa classificação brasileira de diagnósticos fisioterapêuticos, que a gente consegue dar o diagnóstico fisioterapêutico. Então, quando você vai fazer um relatório para um médico, você vai encaminhar o seu relatório com o seu diagnóstico funcional, certo? Com o seu CID, que não é o nosso CID, né? O nosso é o CBDF. Então, tem classificação funcional, isso mostra propriedade, você entrega números, né? Coloquei aqui também alguns aplicativos que a gente utiliza para poder gerar relatórios com gráficos e números da nossa avaliação e da nossa reavaliação. Então, coloquei aqui, não tem um conflito de interesse, tá? Use Core e a EvoSystem, que é uma plataforma que eu uso muito. É uma plataforma que você faz a avaliação do paciente, tudo online, na mesma hora que você avalia o paciente, colhe a história, faz os exames, tanto da parte tem de ortopedia, neurologia, da minha parte cardiopulmonar, ele já gera os gráficos, por exemplo, avalia a capacidade pulmonar do paciente hoje, ele já joga lá a capacidade vital forçada, como que tá o peak flow, ele já joga e já me gera um gráfico baseado com o valor de referência. No final da minha consulta, eu já mostro para o paciente o valor de referência e quanto que esse paciente está naquele momento. E eu já dou o diagnóstico fisioterapêutico para ele ali e já falo quantas sessões que ele vai precisar.
mas isso com números, com referência, com gráficos, isso mostra muito mais propriedade, que você sabe o que você está falando, né? Coloquei aqui alguns recursos que a gente utiliza. Esse aqui é o K5, que é um recurso eletrônico que a gente verifica a força muscular respiratória de forma dinâmica, a espirometria, que a gente faz também no consultório, você pode vender o exame e também você faz parte da sua avaliação. E ele te dá, na hora, os dados de como está a capacidade pulmonar do seu paciente, você pode inferir se o paciente tem uma doença restritiva ou uma doença obstrutiva ou mista, e quantificar o grau dessa obstrução, restrição, para você mostrar ali para o seu paciente, né? Tem outras tecnologias para poder verificar força muscular eletrônica, periférica de forma eletrônica, que ele mostra aqui, ó, no check-up muscular, a simetria, a força dos músculos que estão sendo avaliados. Passar aqui. Então, por exemplo, esse aqui eu coloquei o laudo de uma espirometria que a gente fez no consultório. Então, aqui o paciente vai ver, na hora a gente já mostra para o paciente como que está a capacidade pulmonar, o fluxo de ar entrando e saindo dos pulmões com números, né? Esse aqui é um gráfico gerado pelo K5 para a gente verificar a força muscular respiratória. Então, a gente mostra aqui como que está a força, o fluxo de ar, o volume corrente. Isso, quando a gente mostra para o paciente, ele sai encantado do consultório, né? A gente também pode atuar na área do sono. Biologix é um exame do sono que você faz hoje em dia domiciliar, e ele vai te dar um relatório como esse, mostrando como que está a oxigenação da noite inteira, se o paciente fez apneia ou não, mostra também o risco cardiovascular, mostra também se ele está tendo alguma arritmia enquanto dorme. Isso o paciente busca, a gente compra a ferramenta, que é o sensor da Biologix, né? Eu sou um centro credenciado em Goiânia, e o paciente faz o exame do sono em casa. Então, esse também é mais uma linha de tratamento de que eu atuo. Aí você tem aqui o CPAP, que é o aparelho do sono, que a gente da fisioterapeuta que trabalha na parte do sono vai controlar, ajustar e também vai verificar se o paciente está bem acoplado, adesão ao tratamento, uso de máscaras. Eu não vendo, a minha empresa não trabalha com venda, mas a gente indica as máscaras que o paciente deve usar. Então, você pode estar mostrando para o paciente vários tipos de máscaras que tem no mercado para ele estar usando. E lembrar sempre, pessoal, que você tem que divulgar o seu trabalho, né? O paciente, ele não cai do céu. Não adianta a gente ter todos esses recursos, ter o melhor serviço do mundo, se ninguém sabe que ele existe, né? Então, você tem que estar sempre divulgando, todo mundo da sua família, seus vizinhos, seus amigos, tem que saber. O grupo da escola de mães é fisioterapeuta, trabalha na área cardiopulmonar, trabalha com criança, trabalha com adulto, porque o boca a boca também funciona demais, né? E o paciente não cai do céu. A gente tem que divulgar e estabelecer parcerias. E aí eu vou falar um pouco da jornada de atendimento, né? Então, o paciente, quando ele, depois de tudo, você divulgou, o médico indicou, ele chega para você lá no seu consultório. Como que ele vai te encontrar? Então, você vai ter que fazer o agendamento. Eu coloquei aqui os scripts. Quando o paciente entrar em contato, você tem que ter script pronto. Você não tem que ficar perdendo tempo respondendo cada mensagem, falando. Não, por isso que é importante ter um WhatsApp Business, que você vai ter mensagens prontas. Então, você tem um script inicial se apresentando. Olá, eu sou a doutora Luciana, trabalho com a fisioterapia cardiopulmonar. Aí vai descobrir qual que é a área que o paciente está precisando de atendimento, né? Um script para poder marcar, para formalizar o atendimento, um script de ausência, quando você dá final de semana, atende até às 18, então tem que ter um script pronto. Alguém vai te mandar uma mensagem, vai chegar um script de ausência e na segunda-feira a secretária entra em contato. Então, você tem que ter tudo isso muito organizado,
né? Então, como eu falei, tem que fazer uma avaliação fisioterapêutica detalhada, com exames, falar para o seu paciente, acabou a avaliação, falar e cumprir. Olha, em até 12 horas eu estou te enviando o laudo da sua avaliação para você encaminhar para o seu médico, né? Estar bem posicionado, ter o plano de tratamento, porque o paciente, quando ele chega, ele quer saber quantas sessões, o preço, quantas sessões, quanto tempo que ele vai ficar bom. É isso que ele quer saber. Né? Então, você vai falar para ele, você vai ter tudo estruturado, você vai ter lá no seu catálogo os planos de tratamento. Olha, tem planos aqui de alta, média e baixa complexidade. O senhor está chegando aqui para mim pela avaliação, o senhor está em alta complexidade. Depois de tantas sessões, a literatura e a minha experiência me diz que com tantas sessões o senhor vai estar bem melhor. Eu vou reavaliar o senhor, comparar como que o senhor está, vai entregar a avaliação para ele, e aí você pode diminuir a complexidade. Eu fazia 3 vezes por semana, agora você vai fazer 2. Antes precisava de muito manejo respiratório, agora não precisa mais. E eu acredito que com 3 meses o senhor já vai estar bem melhor. Você pode vender para ele sessão avulsa, lembrar que se você for vender uma sessão avulsa tem que ser muito mais caro. Um plano mensal, um plano bimestral ou um plano trimestral, porque é igual as colegas da educação física fazem, quando você vende um plano trimestral, você já garante o seu salário de 3 meses. Trimestral, melhor ainda, né? Então, você tem que saber precificar. O seu preço não pode ser de acordo com a cara do paciente, você tem que ser de acordo com a complexidade de cada caso igual para todos, exceto no domicílio, por exemplo. Vai atender, a minha empresa domiciliar chama Reabilitar em Casa. Então, como que é o valor? O valor é um valor X mais a taxa de deslocamento. Você pede a localização, Goiânia é muito grande, vê no Uber ali mais ou menos quanto que fica a ida e a volta, e o preço fixo mais a taxa de deslocamento. Porque às vezes eles acham que vai ser o mesmo valor lá na clínica no domiciliar. Não, no domiciliar é, é mais caro, né? Então, o atendimento em equipe, o que é o atendimento em equipe? Por exemplo, lá na minha clínica, eu avalio e minha equipe atende. E aí, nós todas temos que ter o mesmo foco, o mesmo planejamento terapêutico, a mesma forma de atender, certo? O atendimento ele tem que ser encantador e impecável em todos os momentos. E aqui já estava no meu consultório novo, né? E aí eu quero falar dessa jornada do paciente, como que é a experiência do paciente quando ele chega no seu local de trabalho. O atendimento ele tem que ser encantador, sempre, mas na primeira consulta tem que ser extremamente diferenciado. Então, assim, você tem que acolher esse paciente na recepção e buscar. A sua clínica tem que ter um cheiro agradável, tem que ter uma música. Eu sempre pergunto: o senhor gosta de música? Que tipo de música que o senhor gosta? Anoto lá na avaliação dele. Quando ele chega para o primeiro atendimento, ele gosta de Roberto Carlos, já está passando Roberto Carlos, vai ser muito mais prazeroso, ele vai gostar de estar lá no meu consultório, né? O cheiro agradável, né? Mostrar os horários disponíveis. Nunca, eu falo com a minha equipe, nunca você vai falar para o paciente assim, que hora que fica bom para o senhor? Não, você vai falar, vou ver, seu José, eu vou passar para o senhor os horários disponíveis. Aí você vai passar sempre 2 ou 3, porque se ele passar, nossa, a fisioterapeuta está com horário vago demais, né? Então não é tão boa. Não, eu não tenho horário hoje, somente amanhã vou te passar os horários disponíveis. Você vai marcar o horário que fica bom para a sua agenda. De manhã eu estou no consultório, à tarde eu estou no hospital ou no domicílio. Então, eu vou marcar no consultório sempre de manhã. Não, eu não tenho horário à tarde, só de manhã. Você que vai fazer a sua gestão de horário. De forma que você seja responsável e pontual. Chegar primeiro, sempre, do que o paciente, né? A apresentação pessoal tem que ser impecável, impecável, porque conta muito. Eu falo muito com a minha equipe, por exemplo, às vezes você chega, você já trabalhou, atendeu 5 pessoas no domiciliar, o paciente chega às 15 horas para você atender, você fala, cansada, já atendi 4 hoje no domicílio. Não, o paciente não precisa saber disso. Ele tem que achar que aquele momento é dele, só dele, você está ali para cuidar dele. Isso gera encantamento. Isso tem que estar impecável, maquiada, com jaleco arrumado, cabelo organizado, alinhado, unhas curtas, pintadas, roupas não muito apertadas, de tecido. A apresentação pessoal conta muito ponto quando você fala na jornada do atendimento do paciente. Equipamentos e testes.
os recursos que você tem que ter, tem que passar sempre modernidade para os seus pacientes, né? E sempre quando você fizer a consulta, você vai falar para ele, olha, nós vamos fazer a sua avaliação, no meu serviço a gente faz uma avaliação inicial e no final de 8 sessões, a 9ª sessão eu reavalio. Eu chamo o familiar, coloco na tela, na televisão, os gráficos e mostro, olha, como que o senhor José estava no início, a capacidade pulmonar dele estava em 40, agora já está em 80. Isso, o paciente fica encantado, melhorou demais, melhorou força, melhorou capacidade pulmonar, melhorou tosse, e agora ele já está de alta da fisioterapia cardiopulmonar, pronto para ir para a academia. E aí eu passo, por exemplo, para a academia que é ao lado lá do meu consultório, e é um parceiro. Os pacientes dele descompensam, eles mandam para mim, eu dou alta e mando para eles. Então, essa é um pouco da jornada de atendimento. Todos os detalhes importam. Vai atender o paciente, é domiciliar, mas esteja bem apresentável. Tem um prontuário na casa do paciente para você anotar todos os detalhes, evolução de como está a pressão, a falta de ar, né, pelo Borg, mostra uma planilha, leva papéis, plastifica uma tabela de Borg, por exemplo, e mostra como é que está o cansaço. Tem um prontuário, até porque é direito do paciente ele ter o prontuário na casa dele, né, com tudo anotado, da pressão, com a sua logo, digitado, nada só na caneta, né? Isso mostra organização e cuidado. Todos os detalhes importam, os sinais vitais tem que verificar sempre no início, no final, e escutar. Essa foto eu gosto muito, que mostra acolhimento. Você pegar na mão do paciente e falar, olha, o que está mais te incomodando hoje? O que está ruim? Ah, está ruim porque eu tenho falta de ar para tudo. Eu não consigo tomar banho, não consigo andar dentro de casa. É o momento que você escuta o paciente, pega na mão dele e fala assim: eu estou aqui para te ajudar. Nós vamos nessa jornada juntos. E a escuta ativa, ela faz muita diferença. Então, ainda falando da jornada do paciente, né, da experiência do paciente estar lá no seu serviço, né, desse atendimento encantador, eu tenho que falar um pouco dos equipamentos, né? Então, trouxe mais um pouco de coisa, eu coloquei ali um painel na parede mostrando a importância de atividade física, pesos. Aqui eu tenho um concentrador de oxigênio portátil, né? Aqui a gente tem um paciente fazendo bicicleta com suporte de ventilação não invasiva, não está mostrando aqui, mas ela está com uma cinta que é um frequencímetro, então, é um paciente que ela fez cirurgia cardíaca. Então, a gente tinha que verificar a todo instante como é que estava a oxigenação, a frequência cardíaca de treino dela, e ela precisava do aparelho para poder não se cansar tanto. Uma bicicleta, um monitor, desfibrilador, porque se trata de pacientes cardiopatas, pode acontecer, esteira, aí tem um concentrador, cilindro de oxigênio, porque pode acabar energia, né? O concentrador de oxigênio, não sei se todo mundo conhece, ele precisa de energia, e aqui um dispositivo tipo AMBU. Então, aqui mostrando uma outra paciente na esteira, fazendo teste de caminhada na esteira, com monitorização, o tempo todo. Eu atento aqui aos detalhes para observar a frequência cardíaca de treino, máxima, mínima, e ali no aplicativo, a gente usa muita tecnologia, ele mostra até o traçado da paciente, né? E aí eu coloquei que o atendimento, ele deve ir muito além dos equipamentos, ele deve ser encantador, encantador. O paciente, ele precisa entender a diferença que o seu tratamento vai fazer na vida dele. E sempre lembrar qual que é o problema que você resolve. Por exemplo, eu tenho pacientes que eu sempre falo assim, tem asma, bronquites, essa época descompensam e eles sempre retornam. Falo, olha, igual se você tem seu dentista, seu oftalmologista, eu sou sua fisioterapeuta cardiopulmonar. Toda vez que você gripar, que sua asma descompensar, você vai me procurar e eu vou te ajudar. Então, eu já consegui, já tenho vários pacientes fidelizados que, quando estabiliza a asma, a DPOC, retorna para o meu trabalho. E sempre indicam outros pacientes, pacientes com bronquiectasias também, são bem frequentes lá no consultório. O atendimento ele tem que ser encantador e impecável em todos os momentos. Mostrando, de novo, a escuta ativa.
É muito importante. Quem aqui já não foi num médico que às vezes a consulta durou nem 5 minutos? Ele mal levantou da cadeira para te examinar, acabou a consulta, ele não escutou, ele nem sabe o que que você tem direito, né? É importante demais você escutar. A pergunta ouro que eu sempre falo para minha equipe é: pergunta para o seu paciente, seu José, o que que mais te incomoda hoje? O que que tá ruim? Tá ruim minha falta de ar, essa tosse que eu não consigo jogar essa secreção fora. Você vai colocar isso na queixa do seu paciente, você vai resolver esse problema. E aí eu falo, então tá, seu José, agora é comigo, eu vou te ajudar a melhorar a falta de ar e melhorar essa secreção pulmonar e essa tosse. E aí, no dia que você for reavaliar ele, você vai falar, seu José, o senhor lembra que o senhor falou para mim que o senhor estava com, no dia tal, que eu avaliei o senhor, que o senhor estava com muita tosse, falta de ar, não conseguia soltar a secreção? Como que tá a tosse hoje? Ah, a tosse melhorou. Ah, agora eu consigo jogar a secreção, tá vendo? Então a gente resolveu esse problema. É escutar e entregar o que o paciente precisa. Falando aí de equipe, né? Eu sozinha, hoje, eu não consigo atender, graças a Deus, todos os pacientes que me procuram. E graças a Deus eu tenho uma equipe ótima que trabalha junto comigo. E aí, eu gosto muito dessa frase, que todo fisioterapeuta inteligente precisa de um médico, assim como todo médico inteligente precisa de um fisioterapeuta, assim como todo paciente precisa de uma equipe, certo? Hoje, por exemplo, está tendo cirurgia bariátrica, eu já atendi um, agora à tarde está tendo outra cirurgia. Eu vim dar a palestra para vocês, conversar com vocês um pouquinho, e a minha equipe foi para o hospital para atender o outro paciente que está sendo operado. Eu não vou perder esse paciente. Ele não vai ficar sem o atendimento dele. Eu trabalhei com ele no pré-operatório, e hoje o dia mais importante marcou justamente hoje, no horário da nossa palestra. Eu não deixei ele na mão, a minha equipe foi lá e atendeu o paciente. Ou, por exemplo, você vai fazer uma cirurgia, você vai tirar férias, seus pacientes vão ficar sem atendimento? Eles não podem tirar férias, né? Então, você tem uma equipe que vai te ajudar. E você tem um médico parceiro, geriatra parceiro, por exemplo, cirurgião pulmonar, que eu atendo demais lobectomias. Ele opera o paciente, ele precisa de um fisioterapeuta que consiga dar continuidade ao trabalho de excelência que ele fez. A gente está lá ao lado do médico e ele também ao nosso lado, somando as forças, né? E eu sozinha não consigo atender todo mundo. Então, tem uma equipe que trabalha comigo. Tem no consultório, tem no hospital e tem no domiciliar, do formato que for melhor para a realidade de cada paciente. São muitos equipamentos, tem muita tecnologia envolvida, né? E aí, como é que eu faço? Começa com o básico, com equipamento de baixo custo, mas entrega resultado. Você pode começar com um esteto, um oxímetro, um prontuário organizado, um aparelho de verificar a pressão, e vai comprando as coisas aos poucos. Alguma coisa para fazer expansão pulmonar, por exemplo, um umbu, alguma coisa para fortalecer a musculatura respiratória, alguma coisa para a higiene brônquica, uma faixa elástica, uma mini bike. Começa um pouco, com equipamentos de baixo custo, mas vai mostrando que você tem um planejamento e começa a entregar resultados e tem que medir esses resultados. Mostra para ele. Começou, a oxigenação estava 90, seu José. Olha só a oxigenação agora, 98. Olha que beleza. Melhorou demais. Você não está usando oxigênio, não. Foi seu pulmão que ganhou capacidade pulmonar. Mostra coisa simples, uma tabela de Borg. Você emplastifica e leva para o paciente. Mostra para mim como é que está seu cansaço. Mostra para ele, tira uma foto. Depois, no final, mostra de novo. Mostra resultado. Isso que faz diferença. Quando você tiver uma condição melhor, comece a investir em tecnologia, porque isso gera confiança. A modernização, você entregar um relatório com gráficos, você utilizar vários recursos tecnológicos, isso mostra que você investe no seu trabalho e traz confiança para o seu paciente. E resultados, né? A modernização, ela traz resultados e o cliente fica feliz. E o cliente feliz e encantado traz novos clientes para você. O seu serviço de referência vai atrair novos parceiros. Por exemplo, eu trabalho com cirurgia plástica.
os outros cirurgiões veem que eu já tenho esse cuidado com os pacientes de determinado cirurgião, eles também querem esse cuidado para os pacientes dele, que é um diferencial. Nossa, acabou a cirurgia, vem um fisioterapeuta só especialista na parte pulmonar para checar se está tudo certo com a minha respiração no pós-operatório. Quem que vai fazer uma cirurgia plástica que não quer um cuidado desse? Né? Então, eu vendo esse trabalho para o cirurgião plástico, e mostro agora, por exemplo, vai ter em outubro, vai ter um congresso internacional de fisioterapia cardiopulmonar, da Sobrafio. Eu vou e vou levar um trabalho da cirurgia plástica, porque eu fiz pesquisa para provar para os cirurgiões que faz diferença, total diferença, o nosso trabalho quando os pacientes são atendidos, né? Para poder, já pensando no meu Golden Circle, eu quero pegar mais cirurgiões parceiros para me aumentar mais ainda a minha equipe. Então, é ser diferente, não é ser mais do mesmo, certo? Você tem que ser o fisioterapeuta diferente, entregar algo que os outros não estão entregando, e não mais do mesmo. Então, equipamentos realmente são muitos e a gente tem que começar aos poucos, tá? Aqui eu já mostrei bastante coisa, aqui é um kit EPAP, que é algo bem acessível, um paciente na esteira com cinto de segurança. Aqui está utilizando o PowerBrave K5, que é aquele dispositivo eletrônico que treina e avalia força muscular eletrônica. Aqui uma escala de Borg, igual eu falei para vocês, que eu sempre mostro para os pacientes, para eles me falarem como que está o cansaço deles. Paciente treinando com monitorização. Aqui é treino de força muscular respiratória, mas não eletrônico, tá? Mostra segurança, todos os nossos aparelhos a gente utiliza filtros bacteriológicos e eu sempre abro na frente dos pacientes para eles verem que a segurança do atendimento. Aqui utilizando concentrador, já mostrei o K5, esse aqui é um BiPAP, tá? Um aparelho que a gente utiliza para fazer ventilação não invasiva. Laser, essa paciente aqui, por exemplo, ela fez cirurgia pulmonar, lobectomia, e aí a gente estava fazendo um laser, um cuidado também com a ferida operatória. Não sou da área da ortopedia, mas a minha paciente, eu preciso que ela faça exercício sentar e levantar, caminhada na esteira e ela está com dor no joelho. Então, eu uso uma manta de leve para diminuir essa dor ali, para mim não atrapalhar a minha parte de condicionamento cardiopulmonar. Mas todo o meu olhar é cardiopulmonar, tá? Cilindro de oxigênio. Aqui é o Power Brave estacionário, não eletrônico. Esse aqui é o inspiratório e esse aqui é o expiratório. Cilindro de oxigênio, monitor. Isso aqui é a tela mostrando o aplicativo que a gente utiliza da Polar para verificar traçado, né? Presença ou ausência de arritmias e também a frequência cardíaca que a gente programou, de treino e tudo mais. E aqui é a cinta do Polar, que é um frequencímetro. Então, é muita coisa, né? A gente tem que mudar a mentalidade. Como eu disse, um dos desafios é a gente não ter um salário fixo como um CLT. Então, a gente tem que ter estratégia e organização do nosso negócio, dos nossos recebimentos para poder gerar um mês. E eu sempre uso essa regrinha, né, dos 50, 30, 20 para as minhas despesas. Então, todo o meu faturamento, 50% é para algo que é essencial, moradia, alimentação, saúde, né? 20% eu guardo na minha poupança ou muitas vezes, às vezes até reinvisto no meu negócio, e 30% eu gasto com os meus desejos, compras, viagens, hobbies, e assim por diante. Eu coloquei aqui uma pessoa na caixa, né, para dizer que o medo passa, que a gente não pode pensar somente no emprego, a gente tem que enxergar oportunidades, né? Porque às vezes você tem medo de fazer alguma coisa, de empreender, existe pessoa que é menos qualificada que você, fazendo aquelas coisas que você deseja, e elas conseguem simplesmente porque elas resolveram agir, e você não, está lá dentro da caixa ainda. Porque a vida, ela ama os talentosos, mas ela vai premiar aqueles que são dispostos a executar. Os fazedores que estão dispostos, vão lá, pensei e vou fazer isso. Eu vou organizar o meu pensamento, vou planejar meu negócio e vou começar.
Então, desafios no caminho foram muitos, mas a gente vai ultrapassando cada um desses desafios, né? Planeje, seja estratégico, comece pequeno e vai. O céu é o limite. Então, os meus sonhos mudaram. Eu, de intensivista, agora fico no meu. Sou muito grata aos meus 18 anos de UTI, porque me deu segurança para as emergências que possam acontecer no meu negócio, mas os meus sonhos mudaram. Agora eu fico no consultório. Entre a plantação e a colheita tem o crescimento. Tenha paciência, tudo tem um processo. Obrigada. Essa é a minha rede social, doutora Luciana Viana. Se alguém quiser fazer alguma pergunta. Aqui abri. Boa noite, então. Nossa, gostei bastante das explicações. Acho que os meninos que estão nos últimos semestres aí vão poder aproveitar bastante as dicas, né? Parabéns pela apresentação, doutora Luciana. Essa mudança de sonhos foi, sim, uma trajetória maravilhosa. Então, Não é fácil, né? Mas é possível. não é fácil, tem as dificuldades, mas vencer todos os obstáculos, né? Gostando de tudo que se fez no passado e ainda está disposta a assumir novos riscos aí, gostando do que está fazendo no presente, merece, assim, os parabéns. Então, eu gostaria de Obrigada. agradecer, né, pela palestra de hoje. E aí, eu vou parar aqui a gravação. Não sei se os meninos têm alguma pergunta, alguma dúvida que eles